Ganha um doce se você descobrir de quem é essa frase. Nem especialmente inteligente, nem muito bem dotado, apenas muito, muito curioso. O autor da frase eu declaro daqui a pouquinho, mas antes, o autor coloca em voga, traz à tona a palavra curiosidade. E o quanto essa palavra é importante para o nosso impulso de vida, impulso de trabalho, que é o que a gente está tratando aqui. É interessante porque os arranjos de empresa, aquele baseado no organograma e depois definindo os cargos e as funções, esse arranjo de trabalho que tem mais ou menos uns 100 anos de idade, ele de certa maneira é criador do tarefeiro. Tarefeiro é aquele que cumpre a sua tarefa, sem curiosidade alguma de saber por quê, de saber para quem e de saber se tem um outro jeito mais interessante de fazer, de desempenhar, de executar aquela tarefa. Ele se prende à tarefa e obedece às ordens. Se ele ainda der um azar de trabalhar sob uma liderança centralizadora, autoritária, então aí é que a sua curiosidade vai ser sufocada mesmo e não vai conseguir de nenhuma maneira fazer nada diferente que não seja cumprir a sua tarefa. O que é muito ruim, porque a curiosidade é uma energia humana. E se você perde essa energia humana, você perde um pouco da sua humanidade. Não é? A curiosidade é a matéria-prima da criatividade. Então você deixa de ser um ser criativo, deixa de ser um criador. E aí, né, o que vai acontecer é que você vai ser condenado a ser criatura para o resto da sua vida. Mas eis que surge a reviravolta Aya. Meu livro mais recente, Capital Relacional, trata da reviravolta Aya, aonde a curiosidade está inserida no contexto do trabalho. Só para lembrar, Aya tem a ver com atenção, a partir da atenção, o interesse, portanto, entre parênteses, a curiosidade, e o amor pelo cliente ou pelo colaborador, não é? É assim, se o tarefeiro, ele acha que já tem todas as respostas, que ele já conhece todas as respostas e que não há nada mais a ser feito a não ser cumprir a sua tarefa rotineiramente, todos os dias, do mesmo jeito, não é? Já o curioso não, ele sempre acha que tem algo que ele não sabe, ele acha que tem algo a ser descoberto. O que é importante que se diga, se a gente deixar isoladas as questões ambientais, de arranjo de trabalho, de modelo de trabalho, de lideranças, e olhar apenas a natureza humana, apenas para o ser humano, nós sabemos que dentro dele habita ainda aquela criança curiosa que quer saber o porquê das coisas. Essa criança pode estar de castigo, não é? Pode estar escondida, mas ela não morre, ela está dentro de cada um de nós. Todos nós já fomos muito, mas muito curiosos. É quando a energia da vida pulsava e vibrava dentro de cada um de nós. Portanto, a reviravolta Aya vem para recuperar essa curiosidade, vem para fazer com que essa criança volte a se divertir. Agora, como adulto, é claro que essa criança vai se divertir de uma maneira diferente. Como? Misturando-se com outras pessoas, fazendo contatos, conversando com outras pessoas e se interessando por essas conversas, escutando mais, aproveitando ao máximo todos os relacionamentos, porque todos os relacionamentos são interessantes. Sendo simpático, sendo sobretudo empático para poder experimentar como é que o outro está vivendo a sua vida, sorrindo sempre que possível, deixar a pressa um pouco de lado, porque a pressa, de certa maneira, também mutila a curiosidade, evitar os atalhos,
fazer os caminhos que às vezes precisam um pouco mais de tempo, mas esse tempo adicional é extremamente produtivo, né? Romper com o script tradicional de falar as coisas que já estão condicionadas a serem ditas e criar um script novo, sentir-se estrangeiro em terras estranhas, assim, viver como vive um turista cheio de curiosidades quando visita uma nova terra, descobrir para quem você trabalha, com quem você trabalha, descobrir, conhecer essas pessoas todas e conviver sempre com pontos de interrogação. As dúvidas são positivas para o curioso, não é? O que eu já estou conseguindo enxergar? Essa é uma pergunta que o curioso gosta de se fazer, mas ele prefere ainda uma outra. O que eu ainda não estou conseguindo enxergar? E isso coloca o curioso em movimento. Então é isso, a curiosidade é uma energia que não pode ser sufocada, desperdiçada, perdida. Então, em suma, o que eu quero dizer para você é: apresente-se, esteja presente, sinta, pergunte, questione, vá mais fundo, cave mais fundo aquilo que você precisa aprender e conhecer. Bom, é isso, nem muito inteligente, nem tão dotado, apenas muito, muito curioso. O autor da frase não é nada mais, não é nada menos que o genial cientista Albert Einstein. Um abraço.